E a gente vê nesses filmes americanos, na grande maioria, sempre é um ator, um cara que foi condenado injustamente e tá o advogado tentando livrar o cara dessa acusação injusta. Tem muita gente aqui no Brasil que foi preso injustamente? Tem muita gente, infelizmente. O sistema judiciário brasileiro ele tem algumas desigualdades e alguns erros estruturais muito graves. Primeiro, a justiça brasileira ela é seletiva. O que eu chamo de ser justiça seletiva? Isso, né, não é uma informação e nem uma opinião minha. São diversas pesquisas que mostram que, assim, que o preto pobre primário, que é, na verdade, o grande cliente do sistema de justiça criminal, ele muitas vezes é muito mais condenado do que outra parcela da população. Então é uma justiça que olha, de certa forma, seletiva a determinadas categorias. Recebem penas mais altas. Crime de tráfico... baseado em dados, né? Não é dados. Crime de tráfico de drogas tem uma pesquisa muito, muito extensa que mostra que no crime de tráfico de drogas a diferença de condenação para pessoas que moram em regiões periféricas, negras, e pessoas que moram em regiões mais nobres, brancas, é completamente diferente, por exemplo, da pena. Uma situação extremamente semelhante em que a pena é completamente diferente. Então a justiça brasileira ela é seletiva. E mais do que seletiva, e é aí que a gente tem o problema do inocente preso, a gente tem um grave problema de acesso à justiça. O que significa isso na prática? Quem tem dinheiro para contratar um bom advogado vai ter uma melhor defesa, claro. O que é óbvio. O que também, gente, não é um erro. Se o cara tem dinheiro e consegue contratar os melhores advogados, a melhor perícia, os melhores assistentes, faz parte do jogo. O problema é você não dar condições mínimas para quem não tem um tostão, não ter uma defesa de qualidade. É o mesmo pensamento para saúde, é o mesmo pensamento exatamente. Você não pode ter esse descompasso completo. Então você tem um problema gravíssimo. Então quando você fala, só os ricos e poderosos conseguem ir para o Supremo. Muitas vezes é verdade. Por quê? Porque os ricos e poderosos têm condições de contratar advogado que vai até lá. Os outros casos chegariam. O do pobre, o do injustiçado, ou do processado por um crime menos grave, ele também teria que ter o direito, a condição, o direito ele teria que ter a condição de ter uma defesa mínima de qualidade que faça ele conseguir recorrer onde ele consegue. O que acontece na prática hoje em dia? Quem não tem condição de contratar um advogado é defendido pela Defensoria Pública. As defensorias públicas têm defensorias públicas em praticamente todos os estados. Defensoria Pública, eles fazem um trabalho brilhante, são caras vocacionados, extremamente preparados. Só que a defensoria, como qualquer outro órgão público, tem uma limitação de dinheiro, tem uma limitação de pessoal. Vamos pensar, saúde pública. É óbvio que você tem médicos, o SUS funciona, você tem médicos bons, mas assim... Mas a demanda é muito grande. A demanda é muito grande, a defensoria sofre do mesmo problema. Então a pessoa carente, que não tem condição de contratar um advogado, muitas vezes ele não consegue acessar a justiça de forma tão ampla e tão vasta e tão integral quanto um cara que tem dinheiro. Então você tem esse descompasso. Então esse é o problema.